É muito bom poder declarar que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele realmente é tremendo. A sua palavra é tremenda. É o mesmo Deus que continua atuando no meio do seu povo. É o Deus que tem poder para mudar a minha vida e a sua vida. Dentre todos os pecadores que eu conheço, eu sou o maior. Porque eu reconheço que não há nada de bom em mim, mas somente a graça de Deus, que me levanta e me transforma a cada dia. Muitas vezes queremos ver o pecado do outro, e não enxergamos o nosso pecado. Muitas vezes queremos enxergar a vida do nosso irmão, mas o Senhor diz: olha para dentro do seu coração. Reconhece a grandeza, a majestade do nosso Deus. Reconhece que realmente Ele é tremendo sobre a sua vida. E Deus fará proezas através de você. Eu creio nesse Deus, que é soberano, tremendo, o Deus que pode todas as coisas. Êxodo capítulo 17, verso 8 ao verso número 13. Geralmente, o texto que utilizamos na pregação, ele não é projetado. Esse exercício é um exercício para que tenhamos a prática de abrir a palavra de Deus e manuseá-la também. Como não é um texto que nós vamos ler todos juntos, por isso ele não é projetado. Então, se você não tem o hábito de trazer a sua Bíblia, você pode trazer, que o texto, principalmente da pregação, ele não é projetado. Então, talvez você pense, mas a Lari esquece de escrever? Não, né, Lari? A Lari não esquece de escrever. Mas é um cuidado que nós temos também com a prática do manuseio da palavra do Senhor. Êxodo 17, verso 8 ao 13, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E nela se assentou. Arão, Hur sustentava-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira imagem que vem é o povo ali lutando, e Moisés, se você perceber e prestou bem atenção no texto, enquanto Moisés erguia as mãos, o povo de Israel derrotava o povo de Amaleque. E quando Moisés baixava a mão, Josué, que estava na frente da batalha, começava a perder a batalha. Por que nós vemos esse texto? Porque essa palavra foi ministrada através da palavra de Deus. Ela foi ministrada para que nós enxergássemos o poder e a autoridade do nosso Deus. Moisés, ao levantar as mãos, ele também reconhecia que todo o poder, toda a autoridade estava nas mãos do Senhor. E ali, nesse momento onde havia aquela grande batalha,
Moisés tem as mãos cansadas de ficar tanto tempo levantado e ele começa o quê? A baixar as mãos. E o povo começa a perder. E aí algo extraordinário acontece. Se você olhar para a palavra de Deus, Arão e Hur, eles pegam a mão de Moisés e levantam as mãos de Moisés. E apoiam com pedras, eles apoiam. Enquanto isso, a batalha está acontecendo. E o povo volta a vencer e começa a olhar e ver algo diferente acontecendo. Assim também, nos recomeços, quando nós recomeçamos, nós podemos olhar para este texto e ver a ação e o poder de Deus no meio do povo. Nós podemos olhar para servos e servas de Deus, onde o Senhor levantou em batalhas para lutar em seu nome. E também assim como Moisés, como Josué, que estavam ali na frente da batalha, agora nós podemos tirar lições, que também podemos entender quando Deus reestrutura o povo e também reestrutura a igreja do Senhor. E eu quero trazer algumas verdades que nós podemos encontrar à medida que lemos esse texto, na visão da reestruturação, ou um Deus que está reestruturando a nossa igreja, após o quê? Após a pandemia que nós vivemos. Observa que agora nós já nos achegamos, vemos irmãos, quando começou a pandemia, eu olhava para os bancos, só havia vazio. Havia um irmãozinho lá no fundo, às vezes havia um pessoal do louvor, de preferência ficavam um num canto, outro no outro canto, outro lá no hall da igreja, porque nós não podíamos estar juntos. E ali nós passamos um longo período. E agora olhar para os irmãos e ver que a igreja está retomando esse tempo de adoração juntos, é um privilégio muito grande. E também nesta mesma visão, Deus tem falado sobre essa reestruturação, onde Ele agora começa a refazer áreas importantes da vida da igreja. E quando nós olhamos para o Senhor, nós também entendemos onde o Senhor quer nos usar e qual a forma que Ele quer nos usar. Então, quando nós pensamos em reestruturação, também nos colocamos na brecha para servir ao Senhor. E a primeira lição que aprendemos nesse texto é que quando Deus está reestruturando, a presença das pessoas que entenderam o chamado de Deus é extremamente importante. Então, olha para a pessoa ao seu lado aí. Não precisa dizer nada para ela, mas esta pessoa que você acabou de olhar, ela é importante na reestruturação da igreja. Deus quer usar essa pessoa que está ao seu lado. Mas talvez você diga, mas eu olhei e vi vários, mas não me vi. Mas outros viram você. E Deus quer usar a sua vida e do seu irmão ao lado, para agora fazer uma nova reestruturação da igreja viva do Senhor. Então, o que eu preciso ter? A presença. Eu preciso tomar essa posição de líder também espiritual na igreja do Senhor, para agora entender o que Deus vai fazer na nossa vida e como o reino dos céus agora irá pelejar para que a igreja levante também a sua bandeira e diga a esse mundo: há esperança, há salvação para o perdido. E quando nós olhamos para a figura de Moisés, quero chamar você a voltar ao verso número 9, diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué, escolhendo os homens, e sair a peleja contra Amaleque amanhã. Agora olha só, veja essa parte, se você quiser ler comigo. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro. Ou seja, eu vou estar. É a primeira posição. É a presença onde agora Moisés poderia dizer: Josué, vai lá, faz você mesmo, né? Na internet hoje a gente aprende a fazer nós mesmos, né? Com aquela amigurumi, né? A gente aprende a fazer amigurumi na internet, né? E aí depois o cara vira um especialista em amigurumi. Por quê? Faça você mesmo.
Mas agora, quando Moisés está à frente do povo, ele diz: Josué, vai, mas eu estarei em cima do monte, com vocês. Eu quero que você saiba que eu estarei presente. Essa é a marca de um líder. Essa é a marca de um cristão que quer fazer a diferença. Ele não diz para o outro só vai, mas ele diz: eu vou estar junto com você, eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo. Ele não diz só da boca para fora eu farei, mas ele diz: vai e saiba que em todo momento meu WhatsApp está aberto para você e eu vou orar com você e eu vou estar com você. Você não estará sozinho nessa jornada, porque agora eu tenho que ter essa responsabilidade da presença junto do povo. É aqui que começa a reestruturação. Quando nós não dizemos vai, faça, vai ser uma bênção, que eu não estou na frente mesmo, vai ser uma bênção. Não, eu vou, eu estarei, porque eu entendi o chamado de Deus. Eu não vou por causa de pessoas, eu vou por causa de Deus. Eu vou porque eu quero estar presente, eu quero estar em oração. Às vezes, no projeto, quantas vezes estavam as crianças sendo ministradas na parte de música e outros irmãos parados? Nós podemos ali mesmo parado, mesmo olhando, somente a presença já era gostoso de saber que nós não estávamos só. E saber também que irmãos intercediam pelas crianças, pelos pais, faz toda a diferença. A presença faz diferença. É diferente como a figura também de um pai. Ele diz assim ao filho: filho, pai, eu quero uma bala, vai lá, busca, ele está ali em cima do balcão. Ele diz: mas eu tenho medo de ir sozinho. O pai diz o quê? Filho, vai que eu vou estar olhando para você. E a criança corre, e quando ela corre, ela vai olhando para trás. Será que meu pai está me olhando? E ela vê que o pai está olhando, e ela vai lá, pega o doce e volta. E ela corre juntinho do pai. Essa é a diferença. O pai não buscou nada, o pai simplesmente disse: eu estou aqui. Essa é a presença, esse é o diferencial de uma igreja que diz: eu vou estar presente. Não é porque eu vou cantar que eu estou presente porque eu quero adorar a Deus. Eu não vou na reunião de oração porque eu sou a peça mais importante, mas eu quero estar lá intercedendo junto com o meu irmão, com a minha irmã, porque a presença, o calor humano faz toda a diferença. Assim Moisés estava ali, e ele segura o quê? O cajado de Deus. Veja o verso 9. Olha só: eu estarei em cima do outeiro e o bordão de Deus estará onde? Estará ali comigo, na minha mão. Troca o bordão de Deus pela palavra de Deus. Eu vou estar com vocês e a palavra de Deus vai estar ali na minha mão. Eu estou com vocês intercedendo. Eu quero realmente fazer a diferença onde estou plantado. É aqui que começa o primeiro passo da reestruturação. A igreja que quer ser forte, a igreja que quer fazer a diferença, ela sabe que ela vai estar junto, e junto segundo a presença de Deus, porque eu represento a presença do Senhor onde eu estou, e Deus começa a atuar no meio do povo. Segundo, se em primeiro lugar a presença é importante, segundo, a referência. A referência, vamos ao verso número 11. Quando Moisés levanta a mão, Israel fazia o quê? Prevalecia. Você sabe por que prevalecia? Porque a presença de Deus através de Moisés era a referência para o povo. Enquanto o povo lutava, eles de repente estão brigando aqui na espada, mas estão com um olho no peixe e outro no gato. Lembra desse dito? É um olho no peixe e outro no gato. Por quê? Moisés está lá, está de mão erguida, então vamos para cima, vamos descer a espada. É assim. Tem referência. A igreja está em oração, o pastor está em oração, o pastor está lá, amém, eu vou junto. O irmão, a irmã está lá, a Berê está lá orando, amém. Eu quero estar lá. A dona Eunice está lá orando, amém, glórias a Deus. Eu quero orar também, eu sinto paz. Quando meu pai
Ele precisou fazer uma cirurgia, que ele colocou, acho que foi 5 stents, na primeira cirurgia que ele fez. E eu lembro que eu entrei na UTI, e ele ainda ia fazer a cirurgia. E eu estava no intervalo de uma aula e outra. E eu estava passando, assim, eu estava bem longe, estava umas 5, 6 quadras do hospital. E quando eu estava lá, eu falei assim, na hora do almoço, eu falei, a cirurgia dele era às 2. Eu virei o carro rapidinho, falei, vou descer lá. Desci, parei o carro ali, como pastor, né, entrei no hospital, fui até a UTI. E quando eu entrei na UTI, ele ficava à esquerda, assim, na UTI. Mas eu olhei, ele não estava ali. E aí eu perguntei, o senhor Orlando, a moça falou assim, ele está ali na outra ala. Aí eu entrei mais um pouquinho, estava escuro, e ele estava sentadinho na cama, assim, encolhidinho, com os olhinhos meio assustados, assim. E aí eu fui chegando, entrei ali, eu falei, conversei com ele, eu vi que ele estava ali meio assustado, né, com a notícia da cirurgia, e aquilo ali, eu vi que ele estava meio tenso, e eu sentei com ele ali ao lado da cama, comecei a conversar não sobre o que eu achava, mas o que a palavra de Deus nos ensinava. E de repente eu disse, eu quero orar com o Pai. Fomos conversando, e quando eu saí, eu já olhava para o semblante dele, estava diferente. Havia paz. A paz não procedia de mim, mas do próprio Deus. Porque Deus vai na nossa frente. Para ele, a grande referência era o próprio Senhor. O Senhor que estava tocando o seu coração naquele momento e lhe dando o privilégio de ser cuidado, independente do que seria pela frente. Assim é o nosso Deus. O Deus que nos dá paz, mesmo quando estamos encolhidinhos numa cama com medo. É o Deus que ouve a nossa oração e tira pessoas da sua rota, só para poder vir e falar com a gente. Esse é o Deus poderoso, o Deus que tem autoridade. O mundo está cheio de referências. Tem referências para cantor, depois da Olimpíada, por skate, né? Com aquela fadinha, né? Fadinha do dente, a fadinha do skate, né? O Ibra provavelmente quis andar de skate depois, né? Talvez até encontrar a fadinha, brincadeira, né? Nós vamos tendo referências, e essas referências, elas vão influenciando a nossa vida. Mas eu pergunto para você, qual é a sua referência na palavra de Deus? Já pensou sobre isso? Quando você olha para a palavra de Deus, qual é a sua referência? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque Paulo, ele chegava e falava a palavra de Deus. Não, eu gosto de João. João é o discípulo do amor, ele era muito amoroso ao pregar. Não, para mim só Jesus mesmo, porque quando ele senta no monte e começa a ensinar seus discípulos, é loucura total. E o outro diz, não. Elias orou e desceu fogo do céu. Aí eu começo, qual é a minha referência na palavra do Senhor? Meu medo é que você diga, eu não tenho referência na palavra do Senhor. Eu nunca pensei numa referência. Mas isso faz toda a diferença quando você está pensando numa reestruturação da sua vida. Você buscar referências no Senhor, no irmão da igreja, no presbítero. O presbítero precisa ser referência segundo a palavra do Senhor. Eu preciso olhar para o presbítero e ver um homem de Deus. Ao diácono, cadê o nosso diácono? O nosso diácono tem que ser referência na palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor, na igreja do Senhor. Homens e mulheres que assumem liderança precisam ser referência. A referência naquele que a SAF, olha, tem uma referência, né, Geni? Quem é a pessoa responsável pela SAF? Ele é a mulher que puxa. Quem é a adolescente que assume, né, Sofia? A Sofia perguntou esses dias, foi uma indireta? Agora foi uma indireta, hein? Brincadeira, não é indireta não, mas é também o chamado de Deus para assumirmos o nosso posto, o nosso papel de servirmos a Deus independente da nossa idade, da faixa etária. Deus usa as nossas vidas em qualquer faixa etária.
E nós precisamos ser referências. Eu achei legal, semana passada, quando o Flávio disse que o sermão de 2004 foi uma referência do presbítero Almerito, presbítero em disponibilidade, né? Pastor, né? Pastor, presbítero, e parece que não plantamos nada, ou que ficou esquecido lá atrás, e Deus diz, não, são palavras plantadas, né? São palavras plantadas e Deus vai usando, né? Usa irmãos na oração. Líderes espirituais, eles precisam orar juntos, eles precisam caminhar juntos. E olha só ainda o verso número 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, Israel fazia o quê? Prevalecia Amaleque. Quando nós baixamos a guarda na oração, prevalece quem? O inimigo no meio da igreja. O povo fica cansado, não ora mais. Daí a gente fala assim, por que eu não tenho ânimo para orar? Estou desanimado com aquela igreja. É porque espiritualmente nós estamos longe da presença de Deus. Eu não posso ministrar a palavra de Deus se eu não estiver em oração, ler a palavra, meditar na palavra. Eu achei curioso, meu cunhado estava semana passada em casa, e ele disse, aquele estudo da reunião de oração, você preparou? Quanto tempo você levou para preparar? Eu falei assim, olha, na verdade eu sentei, e eu estava orando, e Deus foi me dando ali, então coisa assim de, às vezes, minutos, Deus às vezes me dá uma palavra, às vezes Ele me dá em dias corrido, às vezes Ele me dá em minutos uma palavra. E eu disse, aquela palavra específica, Deus me deu naquele mesmo dia. Ele falou assim, nossa, porque eu fico lá um tempão preparando o estudo. Eu falei assim, mas Deus fala de muitas formas. Às vezes Ele nos faz ficar um tempão, às vezes Ele fala, agora eu vou te dar essa palavra. Então, esse mistério cabe a Deus. Mas eu tenho certeza que na hora certa, Deus vai te dar a palavra. Independente se levar 7 ou 5 minutos, Ele vai falar ao seu coração. Mas você precisa estar conectado com Ele. Você precisa entender o chamado dele e viver a obediência. Mas obediência é ruim, porque olha, lá minhas amigas, meus amigos são assim, lembra da referência? De novo, quem é a sua referência? A sua referência é pessoas que tiveram um relacionamento pessoal com Deus, ou seu amigo, sua amiga, o vizinho, o cara do trabalho. Se for assim a referência, talvez você diga, por que não nada dá certo? Eu te respondo facilmente, porque você está segundo a sua carne, não segundo aquilo que Deus te dá maior, que é a presença espiritual dele. É o Deus que continua falando, é o Deus que fala comigo ontem, fala hoje, fala amanhã, o Deus que vai em todo tempo. Por isso, nós precisamos pensar a presença dos servos, a referência que os servos têm, e finalmente, agora a equipe, o trabalho em equipe. Vamos ao verso número 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, estavam cansadas, estavam com dor igual a minha e a sua. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Ou seja, colocaram uma pedra, vamos imaginar aqui, Moisés sentou ali. Arão e Ur sustentavam as mãos. Arão e Ur, Arão segura de cá, Ur segura de lá, e também 2 homens fortes segurando a mão do homem. E Deus fazendo ação. Se Moisés baixasse a mão, o que acontecia? O povo perdia. Então agora é um trabalho em equipe. As Olimpíadas nos mostrou o que é trabalho em equipe, não é verdade? Nós vimos ali, eu coloquei a Martine e a Caena, né, bicampeã olímpica de quê? De vela. Não é aquela velinha que a gente acende não, tá, irmãos? É aquele barquinho lá que é a vela. Então, bicampeã. Você fala assim, quem ganhou? As duas. Então é uma equipe. Nós tivemos o nosso campeão lá como que era aquele esporte? Remo. Como que era o nome do campeão? Zaqueu. Isaquias. Agora eu pergunto para você, que conhece aí, mais que eu, Isaquias. Quem venceu? Foi só o Isaquias? Não, foi a equipe dele. Porque tinha preparador físico,
tinha preparador, tinha a mulher da alimentação lá, tinha toda uma equipe por trás que foi preparando o Isaquias. Eu não lembrava o nome dele mesmo, tá? Mas eu assisti ele ganhando de madrugada. Estava lá assim, ganhou. Eu só vi a prévia, né, amor? A gente não conseguiu ver a final mesmo. Mas pelo número dele eu já sabia que ele ia ganhar. O dele assim, tinha sido já na prévia, já tinha sido um recorde assim, excepcional. Agora pergunto para você, quem ganhou? Ele sozinho? Não, ele precisou de uma equipe. Assim também a igreja do Senhor precisa de uma equipe. E quem precisa fazer parte dessa equipe? Olha para o seu lado de novo aí. Olha bem para eles. Essa pessoa que você viu precisa fazer parte da equipe. Quem você viu? Eu vi quem estava ao meu lado aí. E a pessoa te viu também. Então, ou seja, essa equipe só dá certo se todos nós entendermos o chamado de Deus. A reestruturação da igreja não acontece na vida do presbítero, não acontece só na vida da Sandra, não acontece só na individualidade, né, dona Eunice? Acontece no todo. A dona Eunice contava lá sobre Dourados, os trabalhos, e quando eu ouvi ela contando sobre os trabalhos em Dourados, lá na igreja do pastor Marcos, nós sabíamos que a equipe, ou seja, a igreja como um todo estava trabalhando. Ela nunca disse para mim, o pastor Marcos assumiu a SAF, e aí ele tocava, cantava, sapateava, mandava recado, e a gente só olhava para o pastor Marcos. Nenhuma vez ela disse, nós como SAF, como mulheres, fizemos a diferença. Era um bazar que a senhora falou que tinha lá? Era um bazar? Ela ia contando sobre o bazar, contando sobre como as mulheres trabalhavam, e eu ficava ali com o meu ouvido atento, pensando, nossa, a irmã Geni vai ser abençoada pela irmã Eunice, porque a experiência de uma sendo trocada com a outra, é a equipe, é a igreja que trabalha junto, né? A igreja que trabalha junto. Arão e Ur sustentavam o quê? As suas mãos, porque era uma equipe. Quando trabalhamos como equipe faz toda a diferença. A caminhada realmente é longa, mas ficaram firmes até o pôr do sol. Ou seja, foi um dia longo aquele dia, de muita luta, muito sangue, muita batalha, mas eles permaneceram firmes até, vamos ao verso 13, e Josué, o que diz a sua versão? Na minha, desbaratou, desfez, desbaratou, né? Esse termo antigo, né? Desbaratou, é até engraçado. Uma vez eu fui até pesquisar esse termo, mas em outra situação, há muito tempo atrás, que eu ficava na dúvida se existia esse desbaratar, e desbaratou mesmo, ou seja, espalhou, venceu, derrotou Amaleque, a seu povo, a fio da espada. Assim Deus também quer levantar eu e você como vencedores, como uma igreja que vence, que desbarata o inferno, uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus, como uma equipe que caminha segundo a palavra do Senhor. Mas pastor, a Bíblia não usa a palavra equipe, é verdade. Paulo vai usar corpo, que é a mesma coisa. Quando você vai a 1 Coríntios, ele fala que nós somos um corpo, para ele poder explicar que esse conjunto todo, ou essa igreja toda, trabalha como uma só. Se nós estivermos unidos, seremos uma igreja segundo o coração de Deus. Você quer participar desta reestruturação? Amém? Então quero convidar você a fechar seus olhos e orarmos mais uma vez. Senhor Deus, ao ouvir a palavra do Senhor, ó Pai, nós aceitamos esta noite o desafio dessa reestruturação que o Senhor inicia hoje em nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja forte, que ouve ao Senhor, que está presente como igreja, que caminha
una, que caminha na visão do Senhor, que tem como referência o Senhor Jesus, a tua palavra como referência, um Deus que pode todas as coisas. Nós queremos caminhar como um só corpo, como uma equipe, caminharmos ao Pai juntos, vencendo as nossas lutas, as nossas diferenças, as nossas, ó Pai, limitações, caminhando pela fé, seguindo, ó Pai, nesse bairro, declarando que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador e que nada pode segurar a tua igreja. Nós oramos com autoridade, em nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente.